O som do rugido da onça, de Micheline Veronsky. Capítulo 10. A travessia do mar para os prisioneiros era uma coisa totalmente diferente do que era para os cientistas, muito embora para uns e outros fosse conflitiva. Para Spix e Martius, se transportava a um jardim de maravilhas, um terrário preparado com cuidado e que transplantavam, fervorosos, reverentes, para deleite dos homens e das mulheres e crianças do seu povo, para regalo próprio, de outros estudiosos e do seu rei. Para as crianças e os animais, levados contra a vontade, ao contrário, tudo aquilo era um rasgo profundo, inflamado. Gritos aflitos pareciam ecoar nos trovões que despencavam bolas impossíveis de fogo e água por sobre a embarcação. Adoeciam, passavam fome e sede. Por ordens expressas do capitão, toda a água e toda a ração eram restritas a porções ínfimas, muito embora as provisões dos cientistas tivessem sido pagas e levadas por eles mesmos para seu próprio consumo, das crianças, dos animais vivos e das plantas. O capitão, um bruto, homem ruim, Yurupari o segue com seu raio, Yurupari o devore e o vomite, desejava a menina, e não apenas ela. O capitão gritava com Martius, que reclamava do severo racionamento. Martius gritava com o capitão e teria ímpetos de matá-lo, se isso não custasse a sua própria vida. Com Spix, mais enfraquecido do que ele, era seu dissabor do embate com aquele sujeito tosco, que definitivamente não alcançava a importância de preservar o tesouro que tinha sob os seus cuidados. Ao capitão, por feroz e desalmado que fosse, e era, só interessava chegar, sem motins, sem homens com facão em seu pescoço, ou sua carne dada de comer aos monstros do mar. Se para isso fosse necessário deitar fora o que considerasse excedente, paciência. Entre dedos e anéis, preferi os dedos. Os bichos foram os primeiros a morrer. Em seguida, as crianças. O caminho do mar transformado em uma vala comum e inconstante. Crianças e bichos, todos tombados na água, sem nenhum ritual, como duras tábuas de madeira despencadas em túmulo semovente. Longe de suas famílias, nunca encontrariam o caminho para qualquer terra sem males onde pudesse se reunir com seus ancestrais. Yurupari encontraria seus espíritos e os resgataria daquelas águas estranhas e vorazes? Ineer não sabia responder aquilo. Apenas esperava o dia em que fosse também jogada, já sem vida, àquele pasto de peixes e criaturas assombrosas, e sentia que morria em cada morte que testemunhava. Perdia o chão deste mundo, aquele chão instável do assoalho do navio, em cada companheiro seu que expirava. Morreu com a menina pequena que murchou em 2 dias, o sangue saindo em jatos de sua boca. Morreu também com um menino do seu tamanho, que se foi agarrado ao irmão menorzinho, os 2 gemendo e se contorcendo de dor por toda a noite até que, mal raiando o dia, se fez silêncio e frio dentro e fora deles. Morreu com todos, porque lhe faltava a palavra. E embora respirasse e sentisse o tum-tum do coração dentro da caixa do peito, a certeza era de que morta estava. E uma a uma, as crianças foram falecendo, até que sobrasse de pé apenas ela e o menino Yuri. E, ao sobreviverem, tanto ela quanto ele sabiam que estava lançada a sua falta de futuro e esperavam, desse modo, apenas a sua hora de também tombar e serem jogados na impiedosa e voraz boca da grande água. O que, no entanto, só ela sabia, é que no momento em que crianças e bichos morriam, seus espíritos começavam a se desprender dos corpos, como uma lagarta que, lentamente, deixava para trás o casulo que até pouco antes a continha. Mas, diferente das borboletas que,
Tão logo secam suas asas, partem para sua vida de borboleta, os espíritos dos mortos daquelas embarcações passaram a pairar no alto, azulados, como pandorgas que estivessem, de algum modo, presas aos mastros, ou como os balões de gás que, atados a fios muito finos e delicados, eram impedidos de ganhar o céu. E assim, os espíritos continuaram acompanhando o comboio. Não eram desencantados, porque neles não havia rigidez, imobilidade. Eram matéria fina, inflada, com olhos enormes e a tudo atentos. Muito embora parecesse, não era aos barcos, galeras e escunas que aqueles espíritos estavam presos. Eles estavam mesmo atados aos cientistas, que, sem saber, arrastavam os fios daquelas almas aonde quer que fossem ou estivessem. Inê não os via, mas os pressentia espreitando os dias dos vivos, se esforçando para pedir alguma coisa que ela não sabia o que ao certo, mas imaginava. Quando a caravana aportou em Lisboa, os espíritos dos mortos continuaram a segui-los, e se alguém pudesse de fato vê-los, talvez se espantasse de que, acima do adormecido Spix, que descansava em uma cama de madeira escura, em um quarto cheio de móveis e bibelôs, na noite do dia 6 de outubro de 1820, havia ao menos uma menina, um menino, 3 serpentes e um macaco, a observar seu sono, todos colados ao teto, todos com seus grandes olhos que nunca se fechavam. Sobre Martius pairavam os outros tantos, como se dividissem entre si a função de vigiá-los, e assim seguiam, mortos e vivos, dia após dia, noite após noite, pelos corredores, pelas salas de jantar dos palacetes, pelos gabinetes, pelas ruas da cidade. Os espíritos observando os modos como aqueles homens andavam, como se despiam, como suavam à noite entre febres por baixo das cobertas. Incansáveis, não abandonavam seus postos e continuaram atados aos homens quando a caravana seguiu seu rumo, saindo da capital portuguesa para Madrid, de lá para Valência, Tarragona, Barcelona, por entre os Pirineus, Perpignan, Lyon, Alsácia, entrando em Estrasburgo pelo Reno, até que chegassem, finalmente, à capital da Bavária, a cidade dos monges. Capítulo 11. Se quiserdes agora figurar um índio, bastará imaginardes um homem nu, bem conformado e proporcionado de membros, inteiramente depilado, de cabelos tosquiados, como já expliquei, com lábios e faces fendidos e enfeitados de ossos e pedras verdes, com orelhas perfuradas e igualmente adornadas, de corpo pintado, coxas e pernas riscadas de preto com suco de genipapo, e com colares de fragmentos de conchas pendurados ao pescoço. Colocar-lhe-lhe na mão seu arco e suas flechas, e o vereis retratado bem garboso ao vosso lado. Em verdade, para completar o quadro, devereis colocar junto a esses tupinambás uma de suas mulheres, com o filho preso a uma cinta de algodão e abraçando-lhe as ilhargas com as pernas. Jean Delere, 1577. Mas os corpos celestes que estão acima da lua não estão sujeitos à mudança e permanecerão eternamente belos e ordenados, tal como podemos sempre vê-los na harmonia de suas esferas e no esplendor de sua aparência. Os corpos sublunares, ao contrário, estão submetidos à mudança e à feiura, e ainda que a natureza tenda sempre a produzir efeitos excelentes, por causa da desigualdade da matéria, as formas se alteram, e particularmente a beleza humana, como podemos ver nas múltiplas deformidades e desproporções que estão em nós. Por isso, os nobres pintores e escultores, imitando o primeiro operário, formam, igualmente em seus espíritos, um modelo de beleza superior, e, sem afastá-lo dos olhos, emendam a natureza
corrigindo suas cores e suas linhas. Giovanni Pietro de Lori, 1672. O temperamento do índio quase não se desenvolveu e pode ser qualificado de fleumático. Todas as potências da alma, mesmo a sensualidade mais nobre, parecem achar-se em estado de entorpecimento. Sem refletir sobre a criação universal, sobre as causas e a íntima relação das coisas, vivem com o pensamento preocupado só com a conservação própria. Passado e futuro quase não se distinguem para eles. Daí não cuidarem nunca do dia seguinte. Estranhos a todo sentimento de deferência, gratidão, amizade, humildade, ambição e, em geral, a todas as emoções delicadas e nobres que distinguem a sociedade humana. Insensíveis, taciturnos, imerso no mais absoluto indiferentismo por tudo. Spix Martius, 1823. Capítulo 12. O corpo de Raoni ocupa o centro da tela. Seu cocar de penas amarelas e borda escura permanece como um corpo celeste em rotação. O círculo do sol é uma perfeição que não se extingue, e uma flama alaranjada, bem ao centro, aponta para o cosmos. O que o olho não vê é que o corpo de Raoni Metuktire é azul como o céu é azul em dias sem nuvens. Raoni fala. Ouça, branco, preste atenção. Quando eu era deste tamanho, e Raoni fez um gesto com as mãos mostrando o quanto era pequeno, eu costumava dormir com a cabeça no braço do seu pai, assim, e ele dobra o braço em direção ao próprio tronco, e quase se torna possível vê-lo ainda menino, repousando sobre o corpo do pai. Ouça, branco, preste atenção. Quando eu era deste tamanho, e costumava dormir com a cabeça no braço do meu pai, assim, e ele me contava, você vai crescer diferente dos seus irmãos. Eles brigam muito, você não. Você se dará bem com as pessoas, você vai ser amigo de todo mundo. Você vai manter nosso povo unido. Um dia, no futuro, um outro povo vai chegar aqui, um povo diferente, um povo desconhecido, e eles serão capazes de exterminar a gente. É você quem vai manter nosso povo unido. Então, desde pequeno eu já sabia. Então, Branco começou a matar. E foi aí que começou a guerra. Os braços de Raoni se configuram como duas jiboias. Suas cabeças sobem e descem. Elas deslizam às margens do rio que não é possível ver além da tela, mas que está lá. Elas, as jiboias, bailam. O rosto de Raoni, por sua vez, toma a aparência de Uitauató, o pássaro gigante, Uiuruuetê. Eu vi o desenho das barragens, são várias delas, vão afetar as terras caiapós. Existem muitas aldeias na beira do rio. Os outros caciques têm que saber disso. Eu vou contar do meu conhecimento. A água não pode ser barrada. Se o chefe de vocês continuar com o plano de fazer barragens, eu vou à guerra com ele. Os homens nascem livres e com direitos iguais. Capítulo 13. Os cientistas pisam o chão de sua terra como se fosse a primeira vez em um sábado, 8 de dezembro de 1821. Estavam na Europa desde agosto e, depois de tanta mata sibilando e trovões e insetos unindo, tanto desconforto, aquele chão parecera por muito tempo um lugar de sonhos. Um chão que desvanecia a cada dia, que, feito de nuvens, desaparecia a cada passo. Era possível perceber a felicidade deles pelo regresso. Uma felicidade contida, nada ruidosa, mas que parecia emanar dos seus corpos como uma espécie de calor. Essa aventura, no entanto, não contagiava os companheiros da longa viagem. As crianças, os bichos, menos ainda os espíritos dos mortos que os acompanhavam.
e por mais que parecesse brotar de suas peles, ainda assim não tinha o poder de faiscar nos olhos de Spix. Ele parecia pressentir que pisava de novo aquela terra que era sua para morrer, sem que as glórias prometidas e sonhadas pudessem resgatá-lo. Como as crianças e os bichos, ele estava exausto. O sertão e a floresta minaram sua saúde. Era um morto que andava. A intenção era que a Europa pudesse admirar aquele deslumbre de vida que há muito perdera. A Europa era velha, muito velha, reumática, quiçá sofrendo alguma moléstia cancerosa. E aquilo que os cientistas traziam consigo era uma promessa, uma fonte da juventude, novíssima pedra filosofal. Quando Martius comprara crianças, não pensara nos escrúpulos de Spix, que desaprovara a ideia com uma frase ríspida: não somos traficantes. Pensara que para a ciência toda consciência deveria ser relativa. E pensara em Goethe, e certamente haveria de gostar de receber uma daquelas crianças exóticas para observações. O poeta, sempre tão generoso, havia sido para Martius um alento nas noites da floresta em que, atenção voltada ao céu do hemisfério sul, se sentira ao mesmo tempo maravilhado e oprimido pela solidez da mata, que muitas vezes se apresentava escura como o inferno, emaranhada como o caos, irritante e maligna em sua formação natural. Goethe, ao contrário, iluminara como um farol de luz segura e certa o seu trabalho de recortar numa coleção lógica um assombro medido, uma inteligibilidade no meio da perturbação. Trouxera consigo, na aventura de desbravar o Brasil, além do violino, o primeiro volume do Fausto, pressentindo que para atravessar aquele outro mundo, e a ele sobreviver, seria necessário, de algum modo, ser pactário. Trouxera também um exemplar de A Metamorfose das Plantas, que lhe inspiraria não só o fazer científico, mas também a feitura de seus próprios poemas. Abre aspas. Obnubila-te, amada, a mistura de milhares de formas dessa escuridão de flores sobre o jardim. Fecha aspas. A voz jovial e grave de Martius imprimia uma entonação clara à metamorfose engendrada por Goethe. Sua voz, num crescente, enchendo o quarto, o paço, o sertão, a floresta, qualquer lugar em que se pusesse a recitar e recordar a língua que era sua. O cientista que considerava um homem feliz na grande aventura de sua vida. Feliz naquela terra assustadora e pródiga, nunca igual ou monótona. Bem-aventurado entre suas amadas palmeiras, os seres que considerava os mais perfeitos de toda a criação. E ainda afortunado por proporcionar ao amigo Goethe, o grande poeta, sim, alguma felicidade com seus relatos, com as novas que lhe enviava de tempos em tempos nas cartas, com o presente que levaria para ele, uma lembrança de como sua obra, seu apoio, foram importantes naquela expedição, dando-lhe renovadas forças diante do misterioso sertão, perante a assombrosa floresta. Mas nem tudo sairia como planejado, é certo. Quando Inê pisa o chão de Munique, ela não olha para o céu, nem para as construções dos brancos, que a tornam simultaneamente arrogante e feia, como toda a cidade dos inimigos se figurava para ela. Fosse Belém do Pará, ou Lisboa, Barcelona, ou a Vila de Ega. O frio lhe vergava as costas, e ela se sentia doente de estar longe, debilitada por tantos caminhos. Por que Inê, que era livre, agora tinha donos? Tivesse se tornado onça naquele dia já distante em que a pegaram e a levaram de casa. Ali nem estaria. Teria matado a todos. Ela, Taiti Paiu, assomada e translúcida fera de palavras,
rugidos, garras e dentes? Ela, não mais Inê, uma menina jaguar, mataria, sim. Mataria os cientistas que se faziam de donos. Primeiro, arrastaria os dois pelo cangote. Depois, partiria suas colunas a dentes. E, na raiva que sentia, teria matado até mesmo o próprio pai, que a trocara como inimiga junto aos filhos dos inimigos. E mataria os frades e também o homem que colocou a todos numa fileira, cingidos por cordas. E mataria aquele que a agarrou quando ela quis fugir. Só pouparia as crianças, as mulheres, as avós e os avós gerais. Nenhum outro homem ficaria de pé, porque bem sabia que o macho pertence à guerra, do mesmo modo que a guerra pertence ao macho. Na ocasião de seu extravio, bem que tentou chamar a onça, como tentava agora, adentrando em Munique. Primeiro gritando, entre dentes, depois convocando baixinho e, por fim, invocando dentro de si mesma o animal que ali habitava. Tai-ti-paiú! Tai-ti-paiú! Mas nada acontecera daquela vez, nem agora. Ti-paiú não aparecera. Tai-ti-paiú não a tomara, não fizera aparecer a jaguara dentro de sua pele, saltando para fora com seu pelo lustroso, seus olhos solares, suas garras e dentes pontiagudos como arma da melhor qualidade. Talvez porque não dera tempo, talvez porque não fosse dado a crianças virar sequer jaguatiricas e, sem a onça grande lhe permitir que onça saísse de dentro da vida dela, sua pena, ao que parecia, não era se amofinar. Não olhe o céu, ela diz para si mesma ao pisar o chão de Munique, e acabrunha a cabeça em direção ao peito, se escondendo dos olhos curiosos dos brancos. Sente medo deles. O coração em corrida apavorada, coração de caça dentro do mato. O caminho de folhas e cipó e raízes, corredeiras, as picadas se abrindo e se fechando, os paus estralando, zagaias e, ali dentro, tão quente e úmido, até que o frio, as mãos dos caçadores, chegaram e o encurralaram. Não olhe o céu, Inê! E assim ela permanece, a boca entreaberta, os olhos no chão, a dor pesando em cada fibra, carne cheia de dor e lamento, pisando aquele chão sem nenhuma felicidade, um chão que parece mais duro que qualquer outro. Alheios aos sentimentos da menina e vencidos pelo cansaço e pelo avançado da noite, Spix e Martius consideram que por ora é mais prudente se instalar em uma hospedaria. No centro da cidade, na Weinstrasse, se acomodam na pousada Galo de Ouro, que logo começa a receber curiosos que anseiam por ver os dois exóticos trazidos pelos cientistas. Quanto sucesso que nem imaginamos existe pelo imenso mundo. Serão criaturas de Deus? Pergunta a estalajadeira. Deixemos que os apreciem por cortesia, Martius. Não considero correto que cobremos ingressos para exibi-los. Somos homens da ciência.